Olá, galera, tudo bem? Que ótimo, hein? Hoje nós vamos falar sobre a linguagem STL da Siemens. Isso mesmo, STL. Muita gente tem medo, aversão, dificuldade dessa linguagem. E pasmem, é uma das linguagens mais fáceis de programação. Então, minha ideia é desmistificar o STL com vocês. Então, não perca o vídeo de hoje. Ele está bem bacana e mostrando todos os caminhos para o entendimento do STL. Então vamos para o novo Jump of the Cat? Neste vídeo vamos desmistificar o STL da Siemens, mostrando os caminhos e os atalhos para entender de maneira simples e objetiva essa linguagem, que é tão largamente utilizada nos CLPs da Siemens, principalmente na linha E7300 e na linha E7400. Primeiramente, vamos falar em quais CLPs nós podemos utilizar a linguagem STL. São o E7300, também posso utilizar na linha E7400 e também posso utilizar na linha E7500. Muita gente acha que não, mas sim, a linha 7500 trabalha com a linguagem STL também. O que significa o STL? Esse termo que a gente ouve tanto no ambiente industrial. O termo STL vem do Statement List, que traduzindo para o português seria algo como lista de declarações ou lista de instruções, como alguns colegas falam. E qual é o pulo do gato dessa linguagem? Simplesmente, pessoal, a maioria dos seus comandos nada mais é do que a letra inicial da instrução em inglês. Claro que vai ter suas exceções, que a gente vai ver aqui. Mas vocês vão ver que a grande maioria das instruções vão ser a letra inicial do seu comando em inglês. Isso é o STL. Exemplo com end. Portas end. Bem, a gente sabe que trabalhando na linguagem ladder, uma série de instruções é uma porta end em diagrama de blocos. Então aqui é a nossa famosa linguagem LED, que é representada em ladder, né? Que são a linguagem de contatos. E na Siemens é possível vocês trabalharem também em FBD, que é o Function Block Diagram, que são as portas lógicas. Então, dentro da linguagem FBD, essa representação aqui é a porta end. Então, vocês lembram lá da tabela verdade, da porta end? Então, 0 e 0 na entrada da porta, eu tenho 0. 1 e 0, eu tenho 0. 0 e 1, eu tenho 0. 1 e 1 resulta 1. Nada mais é que uma série. Isso é o diagrama de bloco da linguagem FBD da Siemens. Então, aqui nós temos uma porta end. Percebam que aqui, ó, eu tenho a entrada da porta, representada pelo endereço de uma memória M500.0. E aqui, ó, eu tenho uma entrada com uma bolinha na porta. Essa bolinha na porta indica que isso é um contato negado, é um contato invertido, que em ladder seria um contato NF. Então, quando que essa memória aqui, ó, M500.2, ela vai ligar? Quando o M500.0 for 1, e esse contato fecha, e o M500.1 permanecer em 0. Então, esse contato não muda seu status, ele continua fechado.
Portanto, aí eu tenho a alimentação da bobina. Então, o endereço M500.2 vai para 1. E vai permanecer em 1 enquanto essa situação for verdadeira. Então, esse cara em 1 e esse cara em 0. Tá vendo por que isso aqui é uma porta inversora? Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0. Inverte e vira 1. Então, 1 e 1 é 1. Ah, entendi. Tá? Então, isso é ladder e isso é diagrama de bloco. E o STL? Qual foi o pulo do gato que eu acabei de explicar para vocês? Que a maioria das instruções em STL nada mais é do que a sua letra inicial do comando em inglês. Portanto, aqui eu tenho uma porta end. Então, a porta end, a instrução é a letra A. A de end. É assim, tá? Olha lá. Ó. Isso é o STL dessa lógica. Como que a gente iria ler essa lógica? Eu iria ler da seguinte maneira. End de M500.0, end not. Porque aqui é uma inversora. End not. Liga o M500.2. Perceba que em diagrama de bloco, a bobina é representada por um retângulo com igual dentro. O que o STL da Siemens faz? Ele pega essa representação gráfica e transforma ela em literária. Então eu coloco a letra A, que representa a porta end. Então a gente lê assim, ó, end de M500.0. Olha lá. A de end. Aí a gente lê assim, ó, end not, AN, end not. Porque aqui eu tenho agora um contato invertido. End not, né? End not, AN, de M500.1, M500.1. E a bobina? A bobina, em inglês, seria coil. Só que não existe a instrução STL coil. Então, o que eles fazem aí? Ele usa a representação do diagrama de bloco, que é o igual. Então, eles usam a bobina com representação do igual. Igual a M500.2. Então, o igual vem do diagrama de bloco, que é representado em ladder por uma bobina. Isso é o STL. Tá vendo que simples? Vamos ver outro exemplo? Vamos agora dar um exemplo de porta OR, que é representada pela instrução O. É por esse motivo que a saída digital da Siemens é a letra Q e não a letra O. Então, muitos CLPs, eles usam a letra O representando uma saída. E na Siemens a gente usa a letra Q, Q de kit, saída. Porque em STL, o O representa a porta OR, que é a letra inicial do OR. Olha que coisa fácil. Então, pegando um exemplo aqui em ladder. Olha lá, ó. De novo eu tenho aqui a representação de memórias, né? Então, eu vou pegar aqui o M500.0, ou OR, né? M500.1, ou OR not, M500.2, e ligando o M500.3. Então, qualquer uma dessas três entradas vai ligar a memória M500.3. Pessoal, entenda que isso é só um exemplo, tá? Eu não estou preocupado aqui com endereços, e sim com a explicação da linguagem STL. Isso aqui podia ser um M, podia ser um I de input, podia ser um Q de output, podia ser uma DB, né? Então, eu não estou entrando nesse mérito de endereços, né? A ideia aqui é mostrar para vocês o quanto é fácil a linguagem STL. Bom, então, em portas lógicas, eu teria essa representação. Então, isso aqui representa uma porta OR, ou como queiram, tá? Olha lá, a entrada da porta OR, eu tenho M500.0, M500.1, e eu tenho um negado do M500.2, porque aqui é um contato fechado. Ah, legal. Ligando a bobina, olha lá, representação de igual, né? Ligando a bobina, M500.3. Então, isso é ladder, isso é diagrama de bloco, a linguagem FBD. Muito bem. E como que eu transformo isso em STL? Então, eu teria, olha lá, ó, essa linguagem, essas instruções. Percebam que a porta OR é representada pela letra O, né? Que coisa fácil, né? Então, a gente lê assim, ó.
Olha lá. O de M500.0. Aí eu tenho O de M500.1. Aí eu vou ter ON, que é uma porta negada, né? Uma entrada negada. ON, OR not de M500.2. Igual a M500.3. Isso é o STL. Muito fácil, né? Eu disse para vocês que era fácil. Continuando. Vamos dar um outro exemplo agora de set reset. Usando o bloquinho SR. Seta e reseta. Mandar para set é mandar um endereço, uma entrada, uma memória, uma saída para 1. E reset é mandar para 0. Tá? Lembre-se que eu não estou preocupado com endereços aqui. A minha ideia aqui é só mostrar para vocês as lógicas, tá? As instruções. Então aqui eu tenho um diagrama em ladder, onde eu tenho M500.0, M500.1, setando a memória M500.3. E esse Q aqui que aparece no bloco representa a saída do bloco. Então, quando essa memória M500.3 for 1, essa saída vai ligar. Portanto, vai ligar uma saída digital Q500.0. Tá vendo? Q500.0. E quando eu ativar a memória M500.2, eu vou resetar o M500.3. Então, essa saída vai a 0, desligando, portanto, o Q500.0. Tá? Esse é o ladder que a gente conhece. Em diagrama de bloco, como é que ficaria isso? Eu teria uma porta END, né? Um END de M500.0, END de 500.1, setando a memória M500.3. Quando a memória M500.3 ligar, essa saída vai para 1. Portanto, a saída Q500.0 vai ligar, enquanto essa memória for 1. Quando essa memória for 0, essa saída desliga. Portanto, a saída Q500.0 vai a 0. Então, quando que eu seto e reseto? Por essa condição e reseto pelo M500.2. Quando o M500.2 for 1, eu vou resetar a memória M500.3, consequentemente desligando a saída Q500.0. E como é que ficaria o STL disso? Olha só que legal. Ah, muito simples, né? Então, olha lá. A gente começa com o quê? Ó? A de END, né? A de END, M500.0. Aí, continuando aqui, ó, na sequência, ó. Olha lá. Ó. A de M500.1. A de M500.1. Continuando na sequência, ó. O que vai acontecer? A gente vai pegar agora e vai setar o M500.3. Então, tá vendo? Letra S, S de seta. Tá vendo? A maioria das instruções STL nada mais é do comando, da letra inicial do comando inglês. Então, S de seta, M500.3. Olha lá, seta, M500.3. Continuando, aí toda vez, pessoal, que eu tiver um contato isolado na lógica, é sempre em STL é um END. Um contato isolado na lógica, em STL sempre é um END. Então, como que a gente lê aqui, ó? END de M500.2 reseta M500.3. É o que vocês vão ver aqui, ó. Olha lá, ó. A de END M500.2, ó. A de M500.2, R reseta M500.3. Reseta M500.3. Agora, olha o final da lógica em STL. Eu não disse para vocês que aqui é como se eu tivesse um contato? Então, quando o M500.3 for 1, esse contato fecha, ligando essa saída. Quando o M500.3 for 0, esse contato abre, desligando essa saída. Então, internamente, é como se aqui ó, existisse um contato, tá vendo? E a gente já sabe que um contato isolado é sempre um END. Então, em STL, como é que fica a saída do bloco? A, que é o contato, né? Estou pegando o contato do bloquinho, né? Então, eu pego aqui, ó, A de M500.3, A de M500.3, que é como se fosse contato, né? Como eu disse. E um contato isolado é sempre um END.
ligando a bobina, e a bobina no caso é uma saída Q500.0, então ligando a saída Q500.0. Muito fácil, né? E aí, estão curtindo? Percebam que o STL não é nenhum bicho de 7 cabeças. É muito mais simples do que a gente imaginava, não é? Agora vamos dar um exemplo de load transfer. Carregar um valor e transferir um valor. Vocês conhecem essa operação em Ladder chamada move. Então, move é um carregar e transferir. Eu carrego o valor indicado aqui na entrada e transfiro para o endereço indicado no out. Então, aqui pode ser um valor, uma constante, ou aqui pode ser um endereço, né? Uma entrada, uma saída, uma memória, uma DB. Olha lá de novo, olha só. L de load e T de transfer. É muito, muito simples, né? Então, ó, load 21, carrego o valor 21 e eu transfiro por endereço MW500. Tá aí. O move em STL, load transfer. Aqui eu fiz uma pequena observação, né? As instruções load e transfer é exclusivamente para acessar valores, ou seja, trabalhar com acessos a byte, word ou double word. Com as áreas I, Q, M, L ou DB e constantes numéricas, como foi nesse caso. Então, nesse caso, eu usei o constante decimal 21. Vamos dar um exemplo de operações matemáticas. Uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Operações básicas, corriqueiras no nosso dia a dia, tá? Então, em Ladder, eu teria aqui um bloquinho de adição. Então, aqui esse ADD representa um bloco de adição. E aqui percebam que eu tenho a letra I. A letra I representa uma operação no formato inteiro. Então, os blocos matemáticos, eles podem ser, então, ADD é soma, sub seria a subtração, div é a divisão e mul seria a multiplicação. E nos formatos numéricos, I de inteiro, que é o número decimal, que vai de menos 32.768 a mais 32.767, ou no formato D de duplo inteiro, que vai de menos 2 bilhões e lá vai bolinha a mais 2 bilhões e lá vai bolinha. E eu tenho o formato R de real, que é o que é o número real? É um número sinalizado com casas fracionadas. Então, por exemplo, o número π, todo mundo conhece, 3.14, isso é um número real. Eu vou ler uma temperatura que está vindo do campo. Está vindo um valor 200.14, 200.14. É um número real. Bom, então como é que ficaria o STL disso? Olha lá a letra L. O que significa a letra L mesmo? Load. Então eu estou carregando o valor 10. Olha lá, load. Carrega o valor 10. Aí eu vou fazer, continuando, eu vou carregar o segundo valor. Olha lá, load, o valor 50. Agora eu tenho que executar a minha operação matemática. Minha operação matemática aqui é uma adição. Em STL é representado pelo símbolo mais. E aí, em seguida, eu tenho que falar qual é o tipo de dado que eu vou trabalhar. Os tipos de dados que a gente pode trabalhar é I de inteiro, D de duplo inteiro ou R de real. Soma, né? Mais I. E o resultado da soma a gente vai transferir para o MW500. Fiz de novo aqui uma observação. As instruções matemáticas só podem ser executadas nos formatos numéricos inteiro, é um decimal sinalizado de 16 bits. No formato duplo inteiro, que é um formato decimal sinalizado de 32 bits, ou no real. Agora, vamos dar um exemplo de comparadores. Aqui eu tenho os exemplos de comparação de igualdade, diferente, menor, menor igual, maior, maior igual, e nos tipos de dados, inteiro, duplo inteiro e real. Então eu vou carregar o valor contido na memória MW500. Vou carregar a constante decimal 20. Carreguei os dois valores. O que eu tenho que fazer agora? A comparação. Então, como que é a comparação?
Então eu vou colocar o tipo de comparação que eu quero executar, maior ou igual. Então aqui, ó, maior, igual. E aqui eu vou escolher qual tipo de dado que eu quero comparar. Ou vai ser I de inteiro, ou vai ser D de duplo inteiro, ou vai ser R de real. É isso, é isso. O resultado da comparação, falso é 0, verdadeiro é 1. Então, se essa comparação for verdadeira, essa saída M500.2, essa memória, né? M500.2, ela vai ligar. Se essa comparação for falsa, ela vai desligar. Então, aqui é um igual, é uma bobina. Olha lá, bobina. Então, se o conteúdo do MW500 for igual ou maior que 20, a comparação é verdadeira e essa memória liga. Se o conteúdo do MW500 for menor que 20, essa comparação é falsa e essa memória não liga. Percebam que eu sempre vou comparar o primeiro valor em relação ao segundo. Então, tá aqui os tipos de comparação que eu posso fazer em STL e aqui os tipos de dados que eu posso trabalhar. E aqui, novamente, eu fiz aqui uma observação, né? Olha lá, que é a mesma observação das operações matemáticas básicas, né? Claro que a gente tem outras operações matemáticas, mas o objetivo aqui, ó, é passar uma noção de STL para vocês, né? Para perder o medo do STL, não é? Exatamente esse é o objetivo desse vídeo para vocês. Eu espero que possa ter ajudado e ter passado essa noção de STL para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desses jump of the cat, né, do STL, né, dos caminhos do STL. E a partir de agora, ao se deparar com um programa com as instruções básicas de STL, vocês não teriam mais dificuldades em interpretar, em entender a linguagem STL. E aí, gostaram? Curtiram? Então deixa aquela força pra gente no canal. Se inscreva, divulgue para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes, para os vizinhos, deixando esse canal cada vez mais forte, que é um canal feito para vocês. Tá bom? Valeu e até uma próxima. Obrigado.